hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crises. Quem nunca teve uma crise? Existem vários tipos de crise. Existe crise emocional, né? Existe crise financeira, existe crises psicológicas, psíquicas, existe crises espirituais, existe crises ministeriais e a gente poderia dizer vários tipos de crises. Crises no casamento, crises e mais crises, acontece todos os dias. Quem nunca teve uma crise, não é verdade? Crise de relacionamento entre amigos, crises, muitas das vezes até com nós mesmos. E vários personagens bíblicos passaram por crises. E faz parte de ser humano ter crises, não é assim? Quem disse que nunca teve uma crise na vida, eu lamento dizer que deve estar mentindo, né? Ou é anjo. Mas quem é pessoa já teve crise. Eu mesmo já tive muitas crises na minha vida. Muitas. Colecionadora de crises, eu diria que eu sou, né? Porque eu tive muitas crises. Como se eu perguntar para cada uma de vocês, e eu sei que você vai dizer assim, também sou colecionadora de crise. Já passei por várias crises. Eu venho passando por crise desde o ventre da minha mãe. Desde quando ela estava grávida de mim, que eu venho passando por crises. E essas crises, elas aparecem para nos fortalecer. Deus permite que elas passem pelas nossas vidas para fazer de mim e de você pessoas melhores. Mas tem uma crise específica que eu gostaria de falar com você hoje, que ela está no livro de Jonas. Abra a sua Bíblia em Jonas 1. É um livro bem pequenininho. Se você nunca leu, eu quero te fazer um desafio de ler, porque o livro de Jonas, ele tem só 4 capítulos, mas ele vem recheado de uma história muito edificante para a minha vida e para a sua vida. Mas o nome Jonas significa águia. Ele é um profeta, ele veio com uma missão ao mundo de profetizar, e tem o nome dele, então tem esse significado de águia. Ele voaria às nações ou aos cantos da cidade, levando a palavra do Senhor. E diz assim, em Jonas 1. Todo mundo encontrou? Amém. Já o título diz assim, a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava daquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se ou quebrar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamavam ao seu Deus, em minúsculo aí, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levanta-se e clama ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Deixa a sua Bíblia aberta e nós vamos ler devagar, para acompanhar um pouquinho mais de perto. Mas Jonas, então, nesse contexto da história, Deus manda ele levar uma mensagem a uma cidade de Nínive, que ficava na Síria. Só que a nação da Síria era inimigo da nação de Israel, e a nação da Síria era um povo sanguinário. Eles, escreveu, não leu, como diz na Bahia,
o negócio vai acontecer, o pau comeu, né? Mas lá na Síria era assim, eles matavam os homens de Deus. Eles matavam os crentes, os profetas. E Jonas foi acumulando no coração dele ressentimento, mágoa, revolta. E quando Deus diz, vai a Nínive, ele diz, não vou. Como que eu vou lá? Como é que você vai perdoar aquele povo, né? Como que eu vou lá em Nínive falar de Jesus para aquele povo? Aquele povo mata os crentes tudo. Não tem nada contigo. E ele decide não ir a Nínive. E Jonas, mesmo conhecendo ao Senhor, Jonas decide comprar uma passagem e pegou um GPS contrário para o céu. O contrário da cidade que Deus havia ordenado ele ir. Era para ele ir para um lado, para Nínive, e ele foi para Tarsis, para Jope, em Tarsis, para outro local completamente diferente. E é muito interessante até aqui, porque essa história se parece muito com a sua e com a minha. Essa história se parece muito com a vida de crente. Crentes são aqueles que seguem a Cristo. Aquelas pessoas que decidiram entregar suas vidas na mão do Senhor Jesus Cristo, que assumiram Ele como o Filho de Deus, como Salvador. E essas pessoas, então, essa história se parece muito com esses seguidores de Cristo. É impressionante cada vez que eu leio o livro de Jonas, como eu me encontro nele, como eu me encaixo nesse livro de Jonas, porque parece que quando tudo está indo bem, né, a gente pensa assim, eu estou com dinheiro, estou com saúde, então eu faço o que eu quero da minha vida. Não é assim que a gente pensa? Na maioria das vezes, tenho dinheiro, tenho saúde, faço o que eu quero da minha vida. Então eu vou para onde eu quero. Então eu faço o que eu quero. Então eu me relaciono com quem eu quero. Porque eu me torno senhor ou senhora da minha vida. E Jonas pensou dessa maneira. Por isso ele decidiu ir para o outro lado. Eu faço o que eu quero, não vou servir a Deus, obedecer a Deus dessa vez não. Depois eu acerto com Deus, né? Talvez ele pensou assim. Depois eu converso com Deus e me explico. Eu já obedeci todas as outras vezes. Porque ele já estava no ministério profético há muito tempo. Ele já era crente há muito tempo. Ele já servia a Deus há muito tempo. Depois eu me acerto com Deus. Mas eu não vou lá. E ele foi para o lado contrário. E é mais engraçado ainda, que a gente tem a tendência a acreditar que quando tudo está dando certo, fluindo, Deus está no negócio. E nem sempre é assim. Nesse caso, Deus não estava aqui. Jonas estava em desobediência ao Senhor. Né? A gente acha, está fluindo, tudo está dando certo na minha vida. Eu creio que Deus está nesse negócio comigo, né? E Jonas, quando ele chega naquele barco, ele desce ao porão e ele vai dormir. Tem uma segunda coisa, o que acontece com Jonas? Além de ele ter desobedecido, logo depois, ele é tomado por uma apatia muito grande. Porque quando eu decido desobedecer a Deus, logo eu sou tomado por uma apatia, ou uma indiferença muito grande. Estava tendo uma grande tempestade, uma ventania muito grande, o barco está afunda, não afunda, era um navio de cargas, eles estavam tomando muito prejuízo, tinha data certa para entregar as cargas, tinha clientes no meio, e eles precisaram pegar as cargas e lançarem ao mar, para tentar salvar a vida deles, para ver se o barco não afundava, se o barco não rompia com aquele peso. E Jonas, parece que ele ficou indiferente à dor das pessoas que estavam perdendo aquele dinheiro todo. Jonas estava indiferente se aquelas pessoas iam morrer ou não. Ele foi simplesmente dormir. Uma espécie de apatia, de cegueira espiritual. Porque quando a gente começa a desobedecer a Deus, a vida das pessoas, elas começam a perder muito a importância mesmo. E Jonas, ele vai dormir. Então, o capitão do navio, quando chega ali, diz: como assim você está dormindo? O que é isso? Como é que você consegue dormir com esse tanto de barulho, de pessoas
quem é novo convertido, é outros deuses estranhos. Quando você vê a letra maiúscula, é Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Amém? E ali, ele olha e diz, como assim que você está dormindo? Está todo mundo orando aí para os seus deuses? E você está aqui apático, dormindo? Você não está nem aí para o que está acontecendo, nem para a sua vida? Mais ou menos isso que ele está tentando dizer para Jonas. Acorde, faça alguma coisa. Vai orar para o seu Deus. Quem sabe nós não morramos. E olha a atitude de Jonas. Tudo que Jonas não queria orar. Porque quem está fugindo é isso, não é não? Você está fugindo de mim, você vai querer falar comigo? Alguém fala, ó, liga para a irmã Léa, conversa com ela. Você está fugindo de mim, né? Se você está fugindo de alguém, tudo que você não quer é falar com aquela pessoa. Coincidentemente, Jonas está naquele barco e agora ele é confrontado por aquele capitão, dizendo, olha, vai orar para o seu Deus, faça alguma coisa aí. E Jonas, então, ele olha para dentro dele mesmo e vê assim, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E quando a gente continua lendo, você vai ver que Jonas começa a ser interrogado no 8 em diante. Ele diz assim, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Olha o que o capitão está perguntando para ele. De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Quem é seu Deus? Aí Jonas responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus que fez os céus e que fez a terra. Deixa eu responder. Jonas está fugindo de Deus. Mas o cara está vendo uma pessoa apática dormindo e não está nem aí para aquele movimento de perder a vida dele. O cara ficou assustado. Ou é um louco, né? Porque como é que você dorme no alto mar, no meio de uma tempestade? Ou o cara é doido, tomou frontal cardenal, não pagou quem está atrás, né? Quem é essa pessoa que está aqui dentro do barco? De onde você vem? Qual é seu nome? Qual é a sua profissão, pelo amor de Deus? Quem é seu Deus? O que você está fazendo aqui dentro? Aí Jonas olha e diz, cara, tem que falar de Deus, né? Sou hebreu. Sou servo do Deus Altíssimo, do Criador dos céus, da terra, do mar. Você é quem? Sou servo do Deus dos céus. Dos céus que manda chuva e vento para nos atormentar? Dos céus. Do mar. Do mar que está agitado, seu Deus tem poder sobre o mar? Da terra também. Da terra para onde nós queremos ir? Então você vai orar para ele agora. Percebe? Que quem tem uma marca, quem tem um chamado, quem tem uma missão, não tem para onde fugir. Deixa eu te dizer, quem tem uma marca, quem tem um chamado, quem tem uma missão de Deus, mesmo quando você não quer, você não tem para onde fugir. Amém? Você não tem para onde fugir. Ele não queria falar de Deus, mas não teve outra opção. Sabe o que aconteceu? No meio dessa confusão toda, eles lançam a sorte, que era assim que eles faziam, se você continuar lendo, para ver quem era ali o imacumbado, que estava ali no meio deles, e caiu em Jonas. Jonas era culpado. E ele pega, Jonas não diz assim, sou eu o culpado. Quer saber? Me jogue no mar. Me jogue no alto mar. E o mar vai acalmar, a chuva vai passar, a tempestade vai embora, e o problema vai estar resolvido, vocês vão salvar a sua vida. Eles oraram, e quando você for para o 16, você vai ver que eles se converteram. Jonas estava fugindo de Deus. Jonas não queria fazer ministério, coisa nenhuma. E Jonas está ganhando gente para Jesus. Olha aqui. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor, no 16, com temor, oferecendo-lhes sacrifício e fazendo-lhes voto. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 noites e 3 dias.
historinha de departamento infantil, de filmes, de desenhos animados, né? Quem vem de igreja há muito tempo, a gente escuta direto essa historinha de Jonas e o grande peixe. Os teólogos dizem que essa história não é verdadeira, que é uma história tipo uma parábola que foi contada, como muitas parábolas dentro da Bíblia. Figurativa a história, mas Jesus diz que não. Certa vez os fariseus chegam para Jesus e perguntam assim: dá-nos um sinal. Então Jesus responde: eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal que eu vou deixar para vocês é o de Jonas, que teve 3 dias na barriga de um peixe, dia e noite, no ventre de um peixe. Eu vou ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, e ao 3º dia vou ressuscitar. E aí nós ficamos com a palavra de Jesus e não de teólogos. Portanto, a história é sim verdadeira. Amém? É possível um peixe, para quem tem fé, engolir um homem, ele ficar lá 3 dias e sair inteiro. Para quem tem fé é possível. Porque Jesus disse que é possível. Amém? Aunque tem alguns teólogos piradão aí que dizem que não. Mas Jesus disse que sim é. Amém? Então nós cremos nessa história de Jonas. Jonas é lançado no alto mar. Para todas as evidências, aqui tem um outro grande milagre. Aparece um uba do céu, né? O peixe uba aparece lá. E o peixe uba tem uma missão certa, tem um endereço certo. O GPS dele não errou Nínive. O de Jonas errou. Queria ir para Tarsis. Mas o do peixe uva, não. Nós vamos para Nínive. Querendo você ou não, nós vamos para Nínive. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Que não adianta a gente fugir do nosso chamado. Não adianta você fugir da marca que está em você. Não adianta você escolher uma outra direção, porque quando você foi criado, você nasceu com uma missão. Você nasceu com algumas habilidades, com alguns dons, alguns gifts de Deus. E que precisam ser executados. E aunque você fuja deles, aunque você diz, eu não quero fazer, um dia você vai encontrar com Cristo. Amém? Um dia você vai encontrar com Cristo. E aí você precisa exercer o seu grande chamado. Jonas, no 3º dia na barriga do peixe, no versículo 2, ele faz uma das orações mais lindas e mais profundas da Bíblia. Em Jonas 2, eu acho que ele entra em desespero, porque ele pensou que podia brincar com Deus. Pensou que ele podia brincar de ser crente, brincar de ministério. Exerço quando eu quero, se eu quiser, se eu puder, se der certo, com quem eu quero, do jeito que eu quero. Deus diz, não, Jonas, não é assim. No 3º dia, Jonas ora assim, dentro da barriga do peixe, olha no 2:1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, a Deus, e disse, em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre da morte, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogastes-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas tranças me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti,
ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia, mas eu, Jonas, com cântico de gratidão, oferei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. No 10. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra. Quando Jonas acabou essa oração, Deus olhou e disse: agora nós fazemos negócio. Amém? Porque Jonas diz: o que eu votei, eu cumprirei. Qual é mesmo meu chamado? Num bom português. O que mesmo que você quer que eu faça? Para onde mesmo que eu tenho que ir? Me dá outra chance. E Deus deu outra chance para Jonas. Olha, nós servimos um Deus que sempre está disposto a ter misericórdia e nos dar uma nova chance. Isso é fantástico. Servimos um Deus que sempre está disposto a nos dar outra oportunidade. Quantas das vezes nós clamamos ao Senhor, nos encontramos em abismos terríveis, em crises terríveis, e nós olhamos de um lado para o outro: por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo na minha vida? E nós oramos e clamamos e Deus escuta. Oramos e clamamos e Deus escuta e manda socorro dos céus. Isso é uma forma de Deus dizer para mim e para você o quanto Ele nos ama, o quanto Deus é verdadeiro, o quanto Deus escuta orações, o quanto Deus é presente na nossa vida. Como Deus pode ouvir alguém dentro da barriga de um peixe, em alto mar. Aí Deus olha para o peixe e diz: chegou a hora, né? Você pode seguir aí de PS do céu, né? Uber do céu. Depois nós acertamos a conta. Solta Jonas e Nínive. E Jonas, quando desceu, me perguntou: que lugar é esse? Como é que é o nome dessa cidade? Nínive. Meu Deus, tu não esqueceu do meu ministério, nem do meu chamado? Tem um chamado para você. E Deus não vai se esquecer dele. Amém? Deus não vai esquecer. Você pode esquecer quais são os seus dons, quais são suas habilidades, mas Deus não vai esquecer. Amém? E aí no 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá para a grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu te darei. E Jonas olhou e falou: opa, Deus está me dando a segunda chance. Agora eu não vou desperdiçar ela. Agora eu vou a Nínive. Se você continuar lendo, Nínive leva 3 dias para você cortar ela a pé. E Jonas fez tudo no mesmo dia, tamanho desespero dele. A mesma mensagem, manhã, de tarde e noite. Ei, ninivitas, senhoras e senhores, escuta a mensagem do Deus Altíssimo. Ninivitas, me escuta. Para de mentir. Ninivitas, escuta. Para de roubar. Ninivitas, me escuta. Converta-se ao Deus verdadeiro. Senhoras, senhores. E um dia ele fez tudo. Falou: é melhor morrer do que cair na barriga do peixe. Né? Tem crise que a gente não pode continuar nela. E o rei escuta. Então ele tira a sua coroa, tira a sua capa real, tira as suas joias, se veste de cinza, que era a maneira de fazer jejum na época. Ele se cobre com um pano de saco, tira a luxúria das suas roupas e ele se curva e diz: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Depois ele diz: ninivitas, todos vocês, homens e mulheres, até os animais, não tem comida, não tem água, todo mundo de jejum, todo mundo se arrependa, porque Deus vai destruir a cidade em 40 dias. O rei acreditou na mensagem, que Jonas não acreditou.
O rei acreditou na cidade, acreditou no povo e apregoou jejum para o povo. Mas Jonas não acreditou. Jonas é o único evangelista, o único profeta que eu conheci até hoje, com 45 anos. Cláudia não está aqui para corrigir, né? Cláudia da minha, sempre que eu falo 45, ela 44 com a Leia. Mas está tão perto. Mas Jonas é o único evangelista que pregava o evangelho e não queria que o povo se convertesse. Pode um negócio desse? Diz aí. Como você, Jonas, convive com pessoas incrédulas e você não faz nada para elas se converterem? Como? E a Bíblia diz que 120 mil pessoas se converteram. Mais os animais, que todo mundo entrou de jejum, se converteram. Irmão, aí você pensa que Jonas ficou na cidade para celebrar? Para fazer uma festa? Porque a Bíblia diz que quando uma alma, uma só, se converte, tem festa, o céu para. E tem uma ordem no céu. Anjada santa. Vamos aí, pare santo. Todo mundo celebrando ao Senhor. Porque uma pessoa se converteu. É assim que acontece, Senhor. Toda vez que uma alma se converte, a Bíblia diz que tem festa no céu. E converteu 120 mil. E Jonas está ali. Eu não acredito que Deus perdoou esse povo. Gente, como é que Deus fez isso? Jonas subiu no monte. E ele fica muito desapontado. Muito triste com Deus. Essa história parece com a sua? Quantas vezes alguém faz algo ruim pra gente, né? E a gente fala, você me paga. Você vai ter com Deus, né? Eu vou orar até Deus cobrar essa dívida de você. Jonas fez isso. Jonas estava com tanto ressentimento, com tanta mágoa daquele povo, tão revoltado com aquele povo, com a perseguição deles, com os profetas, com o povo de Deus. Jonas estava tão trabalhado na mágoa, no azedume. O coração de Jonas estava tão envenenado de sentimentos negativos, que ele sobe para o monte, que dava uma vista para a cidade de Nínive, e ele fica lá acima, ó, esperando Deus destruir a cidade. Aí ele espera e nada acontece. E só vê o povo, Deus nos perdoou, glória a Deus. E ele, não é possível. Deus não vai destruir, não é? Deus não vai fazer nada, não é? Aí ele cansou. E ele se revolta, diz aqui no 4, olha, 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. Enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava lá na minha casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis? Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que venir me salva. Você pode acreditar que o homem de Deus faz isso? Faz. Então isso é conversa para mim e para você. Porque nós também fazemos coisas parecidas com essa. Jonas está completamente revoltado porque Deus perdoou Nínive. De um tal ponto que ele diz, eu prefiro morrer de ver a tua misericórdia. Eu sabia. Quando eu estava lá na minha rede, deitado, minha cadeira de balanço, e tu me tirou da minha zona de conforto para me mandar para Nínive, que tu era Deus misericordioso, bondoso, que só era o povo pedir perdão e você já ia logo perdoando. Como pode uma pessoa não ter misericórdia nem bondade do outro desse jeito? Como pode? Uma atitude de Jonas completamente diferenciada da atitude de Deus. A atitude de Deus era misericórdia, bondade. Pega ele aqui, por favor, querido, porque está atrapalhando a ordem do culto. O Jonas
A atitude dele é exatamente oposta do que a palavra de Deus diz que teria que ser a minha atitude e a sua. Misericórdia, bondade, amor, perdão, são os atributos de um cristão. Mas Jonas, por incrível que pareça, aquele homem tão usado por Deus, os atributos dele eram exatamente contrário do que um crente deveria ter. E muitas das vezes eu e você somos assim. Existem dores nas nossas almas, nas nossas vidas, que nos impede de caminhar e ser bênção na vida do outro. Jonas deixou de ser bênção naquele barco. Jonas deixou de ser bênção para Nínive. Ele até obedeceu a Deus. Mas a motivação do coração de Jonas não era correta. Sabe aquela coisa assim? Coisas certas com motivações erradas? Foi Jonas ali. E aí Deus vai e faz nascer uma planta para mostrar a bondade dele para Jonas. No meio daquele sol, Deus faz nascer uma planta, manda um vento suave, e Jonas se alegra com aquela brisa. No dia seguinte, Deus manda uma lagarta comer a planta. E ele entra em fúria de novo com aquela planta. Mas com essa atitude, Deus estava querendo curar a alma de Jonas. Deus estava querendo dizer: Jonas, eu quero te mostrar quanto eu sou misericordioso, quanto eu sou bondoso, mesmo com a atitude que você teve. Eu quero te dizer que eu ainda te amo, mesmo com a atitude que você teve. E Jonas, no 9, Jonas, ele está completamente revoltado. No 9, Deus pergunta assim para ele. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Aí Deus continua dizendo para ele: você não plantou ela, você não regou, ela não é sua, por que você está tão furioso? Por causa da planta. Sabe que às vezes a gente dá mais importância para coisas do que para a pessoa? E Deus continua dizendo para ele assim: você não deveria estar se alegrando com 120 mil almas que se converteu, que não discernem a mão esquerda da direita, ou essa aqui é a direita, né? Direita da esquerda. Você não discerne. Aquelas pessoas não sabem nada. Elas não discernem direita e esquerda no mundo espiritual. E você não se alegra com ela. E você está se incomodando, se importando com uma planta. Às vezes a gente importa tanto com casa, com carro, com trabalho, com cadeira, com sofá. Uma vez uma irmã brigou comigo para no sofá. Meu menino era pequeno, tinha um culto na casa dela. E eu fui. Não foi nem culpa do meu filho, não. Mas o pastor foi passar um copo. E aquele copo, ele não esperou o Douglinha segurar direito. Então o Douglas soltou. Mas por tempo oral fechou. Naquela casa. Ela fechou a cara, ficou de um lado para o outro, sangue do cordeiro. Peguei meu filho e falei: vamos embora. Chamei ela no canto e falei: olha, irmã, eu pago sofá, eu pago qualquer coisa. Qualquer coisa que precisar pagar, eu pago, estou indo embora. Eu fui embora com meu filho. Aí, na outra semana, eu fui perguntei: cadê o sofá? Ixi, nem precisou comprar nem nada. Foi só tirar a almofada, que tem um zipzinho, mandei lavar e pronto. Quanto que é o prejuízo? Nada. Digo: gente, não precisava daquele estresse todo. Eu perdi o culto, perdi a palavra, deixei de ser abençoada, deixei de ser bênção por causa de uma coisa, de uma planta. Amém? Muitas das vezes nós deixamos o nosso ministério por causa de coisas muito pequenas. Lá no Salmo 139, abre ele. Salmo 139, Deus diz algo muito interessante sobre mim e sobre você. É muito fantástico esse Salmo 139, porque ele descreve quem eu e você somos diante de Deus. Jonas não tinha entendido quem ele era, mas quando eu e você nascemos, nós nascemos com um ministério, nós nascemos com um chamado, e esse chamado precisa ser exercido por mim e por você. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe tu conheces os meus pensamentos.
sabe muito bem quando trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegasse à língua, tu já conhecia inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e para frente. E pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir as asas da alvorada, tu estás. Se eu morar na extremidade do mar, também tu estás. Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriria e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras demasiadas para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Agora olha do 13 diante. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicções. Meus ossos não estão escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram criados no teu livro antes de qualquer um deles existires. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, e etc. Mas olha o que esse salmista está dizendo. Quando eu ainda era um embrião, Deus já te conhecia. Quando seus ossos ainda não eram formados, que é a parte mais sólida do corpo humano, Deus já te conhecia. Ele já tinha escrito a sua história, já sabia de todos os dias da sua vida, já sabia de tudo que ia acontecer na sua vida. E ele diz: para onde eu esconderia de ti? Para onde eu vou? Se eu for para o céu, você está? Se eu morrer também, você está lá? Se eu for como Jonas, debaixo da água do peixe, nas profundezas do mar, tu está? Se eu subir no monte, você está? Se eu for para as trevas, você está? Se eu for para a luz, você está? Em todos os cantos você está. Só Jonas acreditou que podia fugir do Senhor, não é? Jonas não conhecia o Salmo 139. Porque nós não podemos esconder e nem fugir de Deus. Porque todos os lugares que formos, Deus ali está. Você nasceu com uma marca, com um chamado. Tem uma habilidade em você, espiritual, tem uma partícula da eternidade em você, que precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Tem um chamado na sua vida, tem um ministério que precisa ser executado. Amém? Qual é o seu chamado? Qual o seu ministério? Quais são as suas habilidades? Para que você nasceu? Quem é você? Como Deus vê você? Como Ele olha dos céus? Como é que Deus te vê? Quem é você? Deixa eu descrever para você uma história, um exemplo, ou um testemunho de uma pessoa que eu vi no livro. Mas essa pessoa tinha um chamado. E esse chamado dessa pessoa para trabalhar no reino de Deus era missões. Como tem muitos outros, como cantar, servir, né? Ensinar a Bíblia, pregar e curar, libertar, tem muitos outros. A dessa pessoa era missões. E essa senhora, essa mulher jovem, diz assim: não, Deus, eu não vou para missões agora, porque eu tenho que ir para a faculdade primeiro, eu tenho que estudar. Era uma jovem menina. Isso foi para estudar, fez faculdade. Acabou a faculdade, Deus mandou de novo outra pessoa dizer: missões, as almas, as vidas. Não, Deus, mas eu tenho que fazer carreira, porque o negócio é assim. Você sai da faculdade, se você não correr à busca de um trabalho,
trabalho, você está fora do campo. Dá um tempo para mim, eu chego lá. Aí logo depois, estou na data de casar. Se eu não casar agora, eu não caso mais. Né? Depois ninguém quer casar com gente muito velha. Não, Deus, segura mais um pouquinho que eu vou procurar um marido. Casou. Quando casou, não, estou ficando velha, eu preciso ter um menino. Não, agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. Como é que eu vou para missões? E passou-se o tempo. Um dia um outro missionário foi naquela cidade, eu não me lembro qual cidade, se era Guatemala, um lugar assim. Aquele missionário estava ali fazendo um trabalho e Deus diz, você vai na rua tal, no endereço, no número tal. Igual fez com Jonas, só que esse obedeceu. Quando você bater no portão, vai sair uma senhora. E você disse para ela que as almas que tu tinha separado para elas não tem mais tempo. Não tem mais tempo. E veio lá a senhorinha. Ele bateu e falou, meu Deus, como é que eu vou dar essa notícia para quem eu não conheço, né? Como é que eu vou dar uma notícia ruim dessa para a pessoa? Pô, você acredita que ele chegou lá, a mulher bateu na porta, a mulher veio e disse, olha, eu não sei quem você é não, mas Deus manda te dizer assim, que você tem um chamado, que você tem uma marca aí de Deus na sua vida, que você tem um ministério, e você não exerceu ele. Deus manda te dizer que essas almas, elas estão perecendo, e você não tem mais tempo para fazer esse chamado. No outro dia a mulher morreu. Amém? É assim. Tem um chamado na sua vida. E o reino de Deus precisa ser a coisa mais importante para mim e para você. Aleluia. Nós nascemos para fazer a obra de Deus acontecer. Quantas pessoas estão deprimidas por aí? Quantas pessoas estão nas drogas, nas bebidas? Quantas pessoas estão tristes, em pânico? Quantas pessoas estão inseguras, com medo, precisando de mim, de você? E nós estamos preocupados com uma planta, né? Nossa planta pode ser o nosso carro, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal. Como é que tem andado a sua vida ministerial? Quem você tem sido? Qual a diferença que você tem feito no reino de Deus? Tem muita gente que estão em barcos, em tempestades, e Deus manda te dizer assim, não vai passar, enquanto você não assumir o seu chamado. E outras pessoas acreditam que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tem almas morrendo, enquanto você está preocupado com o seu quadrado. E o quadrado do vizinho? Precisa ser observado e olhado. A Bíblia diz, aonde está o seu coração? Aí está o seu tesouro. Eu preciso te contar um testemunho da minha vida, eu não sei se você já ouviu ele, mas ele é muito forte, muito forte. Mas desde que eu nasci, eu sou colecionadora de crises. E como toda boa psicóloga, eu tenho um problema, eu pergunto muito por quê. E isso me atrapalhou muito na minha vida. Mas eu estava até falando com a Débora, no início do culto, que na minha adolescência, morreram 5 pessoas na minha família. Só que eu não era uma menina qualquer. Eu fui uma menina criada dentro da igreja. Eu fui uma menina que desde pequena eu orava e Deus agia. Eu conhecia o poder de Deus muito de perto. Na minha mente, quando você cria um filho, quem é pai e mãe sabe disso. Você cria filho assim, Deus te protege, minha filha. Correto? Deus é bom, minha filha. Correto? Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Mas quem é crente cria menina assim. Olha, tem um anjo de Jesus cuidando de você. Não se preocupe, porque um anjinho vai para a escola e você volta, o anjinho também volta. E você dorme, o anjinho está lá. É assim que a gente cria as nossas princesinhas, os nossos príncipes, correto? Só que de repente eu me deparo com meu pai que falece. Não foi primeiro, foi meu irmão. E eu falei, Deus não protegeu meu irmão não, o que aconteceu? Né? Mas olha embora, foi só meu irmão. Passou um pouco de tempo, meu outro irmão faleceu, o que foi criado comigo. Foi um baque muito forte para mim, muito forte. Porque aquele irmão meu era como Dara e David.
Com os menininhos da Débora ali. Um ano de diferença um do outro, eu e meu irmão. Brigava e brincava o dia inteiro assim junto. Igual gatinho e ratinho. Sabe o que aconteceu? Eu fiquei extremamente confusa. Aonde estava Deus? Porque o meu irmão era tão bom quanto eu. Ele ia para a igreja comigo. Eu vi ele orando junto comigo. Esse menino, como? Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Não é? Eu fiquei muito confusa com Deus. Pouco tempo depois, meu pai não aguentou a morte do meu irmão, teve um infarto. E morreu. Logo depois morreu meu avô. E logo depois meu sobrinho. No final, eu ia sair, minha mãe disse, não vai não, porque a próxima é você. Percebe o drama que eu vivi? Então eu passei a sair escondido de casa, eu me revoltei muito com Deus nessa época. E coincidentemente, o diabo trabalha junto. Eu venho de uma igreja que não podia fazer nada, é a igreja do não pode. E eu decidi então cortar meu cabelo, me rebelar e cortei o meu. Pronto, o motivo foi o suficiente para eles me excluírem da igreja. Eu já estava revoltada, com muita coisa no meu interior, decidi não voltar mais para aquela igreja. Nunca mais voltei. Dali, alguém chega e diz, olha, mas você, vamos para a festinha? Eu digo, não, sou de Jesus, vamos para a festinha. Aí um dia eu falo, vamos. Fui para a festinha. Nessa festinha, eu comecei a perceber que tinha luzes, que brilhavam, que era diferente. Eu fiquei encantada, não quis mais sair das festinhas. Daí eu já pulava a janela para ir para a festinha, que a minha janela dava para a rua, minha mãe nem sabia. Daí eu comecei a assumir as festinhas. Aí na minha escola eu queria fazer parte de um grupinho. O grupinho da escola fumava. Para fazer parte tinha que fumar. Eu passei a fumar escondido. Até um dia eu disse, quer saber, eu vou assumir meu cigarro. Não gosto muito de mentira, vamos lá. Assumi o cigarro. Quando eu vi, eu não era mais quem eu era. A presença de Deus já havia ido embora da minha vida como de Saulo. E eu era uma menina perdida. Mas eu tive uma mãe que nunca desistiu de mim. Eu louvo muito a Deus por isso. Ela nunca desistiu de mim. Me lembro que uma vez eu fui para uma praia, em Alcobaça, de carro com os meninos da minha idade. Se tudo mais ou menos filhinho de papai, vamos para a praia. A gente voltava, era 30 minutos da minha cidade. No meio do caminho, eu estava bem no meio do carro, como aqui, essas cadeiras. Sem cinto, porque não tinha cinto para mim. Todo mundo ali, o rapaz tinha bebido. Passa um animal. Deus me deu o privilégio de ver um animal vindo e entrando em mim. Eu tive uma crise de choro, porque eu sabia que Deus havia com a mão virada aquele carro. Quando eu cheguei na minha casa, eu encontro minha mãe de joelho. Eu tomei um susto, porque eu estou entrando, tirava o sapato, porque ela não dormia, né? Ficava me esperando chegar. Então eu tirei o sapato e estou entrando assim. Glória a Deus, você chegou. Eu falei, meu Deus. Fui livre de um acidente, mas você quase me matou o coração. Que isso? No escuro de joelho na beira da porta. Filha, Deus me mostrou o seu caixão aqui. E eu disse para Deus, eu só me levanto se a minha filha entrar viva. O poder de uma mãe que ora é desse jeito. Ela nunca desistiu de orar por mim. Mas, então eu vim para os Estados Unidos, uma longa história de paraquedas, cheguei aqui, encontrei o lindo do pastor ali, falei, agora eu não solto mais ele, né? Não volto mais, agora eu tenho que casar. E casei. O que acontece comigo logo depois? Volto para a igreja, uma menina batia na minha porta todo dia. Vamos para a igreja, não vai ser esse crente chato? Todo domingo ela vai para a igreja. Eu disse, Jesus, eu não quero, eu estou fugindo igual Jonas, né? Tira essa menina do meu caminho. E a menina vai para a igreja. Um dia a menina não veio. Falei, gente, Jesus voltou. A menina não veio, né? Diz que Jesus ia voltar num abrir e fechar de olho, num relâmpago, e que um fica e um vai. Jesus voltou, eu fiquei. Sabe o que aconteceu? Fui lá na casa da menina. Ô, abre a porta. Rosilene Prado, abre a porta. Sabe o que aconteceu? A menina foi para a igreja e não deu tempo de chamar naquele dia. Falei, domingo que vem eu vou, pode me chamar. Fiquei com medo de Jesus voltar. Cheguei na igreja, irmão, estava com uma mensagem do filho pródigo. Tinha um visitante lá. A mensagem foi toda para mim. Eu estava sentada atrás, eu tentava vir na frente,
mas meus braços não correspondiam ao meu corpo e nem as minhas pernas. Ele falava, vem na frente, eu não vou dar, todo mundo vai olhar para mim, eu vou ficar lá exposta, eu vou não. Minhas pernas não respondiam. Quando aquele homem teve um discernimento tão grande, ele orou e falou assim, Senhor, manda um anjo para desamarrar as pernas e os braços de quem precisa de ti hoje. Ele não sabia que era eu, mas eu fui desamarrada. Não sei como é, na hora que eu abri o olho, eu estava lá na frente. Parece que não, mas eu sou tímida. A que eu abri o olho, eu falei, meu Deus, e agora, né? Já estou aqui na frente. Bom, amém, vamos assumir. Ali na frente, eu babei de chorar. Mas eu fiz uma aliança com Deus. Senhor, hoje eu estou voltando para a tua casa. Hoje eu estou voltando para a tua presença. E eu não vou faltar nem tudo mais. Eu não vou faltar mais nem um dia de me colocar diante de ti. Todo mundo pode te amar no mundo, mas ninguém vai te amar igual eu. Pode amar do mesmo tanto. Eu não sou tão prepotente de achar que eu amava que todo mundo. Mas não permita que meu amor seja menor do que os outros. Dali para frente eu me dediquei a amar a Deus. Todos os dias eu fazia essa oração. Senhor, me ensina a te amar. Senhor, me ensina a te amar. Porque eu aprendi que o muito que se amou, o muito que se perdoou. Quanto mais eu amasse, mais perdoado eu seria. Fiz essa aliança com Deus, passou-se o tempo. Mas eu tinha um vazio muito grande, que não foi preenchido, por incrível que pareça. Eu parei de fumar, de uma hora para outra eu decidi. Foi difícil. Mas me passou a testemunha. Chegou o final do ano, falei, eu vou fumar muito cigarro na minha vida. Eu já estava ali para ir para a igreja, já nos dias de ir para a igreja. Fumei o último cigarro da minha vida. Joguei o maço de cigarro, nunca mais fui. Nunca mais mexi com nada que não glorificasse o meu Deus. Amém. Desse jeito. Mas eu tinha um vazio, eu tinha uma tristeza, que eu atribuía ao Brasil. Falava, meu Brasil, colorido, né? Brasil, Brasil, brasileiro, que tristeza, que vontade de voltar. Mas não era o Brasil, aquela tristeza. Quando de repente eu trabalhei 4 anos para uma satanista. 4 anos. Deus me colocou para trabalhar com uma mulher que servia obras ocultas, outros deuses. Era uma macumbeira, daquelas mãos cheias, muito rica. E nesse percurso na casa dessa mulher, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a orar, eu aprendi a buscar Deus, eu aprendi a orar por tanta coisa, que eu ia vendo, eu ia orando e orando, na casa dessa mulher todos os dias. Essa opressão foi aumentando. E tinha final de semana que o meu cobertor não era o suficiente para mim. Parece que não, porque no meu temperamento, normalmente as pessoas do meu temperamento não se deprimem. Mas eu me lembro que eu me cobria e o meu cobertor não era o suficiente, eu tinha vontade de ir para debaixo da cama. De tamanha opressão que eu tinha. De tamanha tristeza que eu tinha. Eu dirigia o meu carro, parecia que alguém estava me seguindo. Eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo. Passou o tempo. Essa angústia na minha vida, eu tinha uma dor nos ossos, que eu ia no médico e o médico falava, talvez é câncer, osteoporose, sei lá, tanta tendiose aí que tem nos ossos, né? Vai que eu tenho algum deles. O médico disse, não tem nada. Mas parecia que alguém torcia os meus ossos. Essa tristeza não passava de jeito nenhum. E eu queria ser o Brasil. Um dia eu acordei e Deus disse assim para mim, hoje você fica de jejum. Você não come, não bebe, não trabalha. Eu não sabia nem por quê. Até aqui, eu suspeitava que a mulher tinha envolvimento com as trevas, porque eu já estava sendo cuidada por uma psicóloga, uma pessoa que trabalha com cura interior e libertação, e ela estava me ajudando muito já com isso. Ela já tinha me dado essa péssima notícia. Eu já sabia que as coisas na minha casa, tudo já estava vindo, já tinha vindo com obras de macumba. Eu acordei naquele dia, Deus diz, hoje você não come, você não bebe, você fica de jejum. Eu nem sabia por quê, mas a única coisa que vinha na minha cabeça, que eu não vou orar pelo quê, nem sei pelo quê. Vinha aquela música da Cassiana, Deus não rejeita a oração. Eu cantei aquela música o dia inteiro. Marcou minha história.
Até hoje, meu cunhado, quando me fala, aprendi com esse Cassiana. Mesmo quando eu era do mundão, eu já gostava da Cassiana por sua causa. É a única cantora pentecostal que eu acho que ele gosta também. Segundo dia, não come, não bebe. E eu fiquei o dia inteiro. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Né? Quem conhece? Lá da caverna, né? Das antigas. Terceiro dia, mesma coisa. Eu sabia que Deus estava me tirando de algum lugar, alguma caverna, algum peixe. Tinha algo na minha vida que eu precisava exercer. No terceiro dia, eu fui na casa dela, eu acordei e Deus mandou na minha casa um pastor. E ele falou assim, olha, Deus me falou hoje que é para mim lá na sua casa, que você vai precisar de mim. Eu estava numa luta que eu tinha que tirar os móveis, as coisas consagradas, porque Deus tinha dado uma ordem que até meu dia eu não viveria mais. Aquela mulher tinha feito uma obra de macumbaria contra a minha vida. E eu sabia que ali eu exercia meu ministério, ou Deus ia permitir que eu fosse desse mundo. É desse jeito. Foi assim com Jonas. Se Jonas, na barriga daquele vento, não diz, Deus, e agora já quero para Nínive, ele não sairia daquele peixe. Eu também não sairia de onde eu estava. Terceiro dia, eu encontrei na minha casa uma Bíblia marcada com frases evangelísticas em inglês que eu nem conhecia que estava lá. Mas tinha João 3,16, porque Deus amou o mundo. Só mensagem de evangelismo. Eu embrulhei no papel do presente, entrei naquela casa, aquela mulher ficou possessa naquele dia, e me mata, não me mata, Deus me deu um grande livramento, que é uma história longa. Você pode não acreditar em milagre, mas naquele dia, na parte de cima daquela casa, o diabo falou comigo. Diz assim, se tu me adorar, eu vou te dar tudo que você nunca teve na vida. Vai ser muito rica, muito poderosa. E eu lembrei de Jesus, somente Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestar em culto. Eu fiz uma outra aliança com Deus. Que eu jamais adoraria outro Deus ali. Eu ouvi risadas muito demoníacas daquela mulher. Deus me tirou daquele lugar. Eu nem sei como. Sei que eu estava orando, Jesus manda um anjo para limpar, para poder arrumar tudo. Você sabe que as meninas que limpam a casa faz um vezinho assim no papel? Esse papel estava tudo com vezinho. Fui passando pelo canto, uns 8 banheiros. Falei, gente, até os papéis estão dobrados, e o anjo existe mesmo, né? Deus colocou um anjo para limpar tudo naquela casa, porque eu não tinha condição emocional, psicológica de ficar naquele lugar com aquela mulher possessa. Ela ficou transfigurada, para quem não acredita. A fisionomia dela ficou como de lobo, ela urrava como lobo, e eu sou muito medrosa. Falei, meu Deus, eu vou pular daqui de cima, mas eu não desço a escada, né? Deus tirou aquela mulher e eu saí dali quase assim, como ventania naquele dia. Quando eu saí, que eu parei o meu carro, eu orei e Deus me disse assim, você ainda vai fugir do seu ministério? Sabe como é que eu pensava antes? O antes e depois? Eu pensava endemoniado para um lado e eu para o outro. Quem mandou mexer com o diabo? Tome, viu? Eu pensava assim, igual Jonas. Está recebendo o que plantou. A Bíblia diz que plantou, colheu, pois olha aí a sua plantação, pô, colhe, né? Eu não fiz nada, pois não colho nada, ou eu de boa. Eu pensava desse jeito de Jonas. Até esse dia eu falei, Senhor, qual é mesmo o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Dali para frente eu assumi meu ministério de libertação e cura. Foi difícil e é difícil. Porque é um ministério muito difícil. Muito árduo, muita gente não acredita, muita gente não aceita, muita gente apedreja. Mas eu não me importo. Quando eu vejo que alguém está feliz, quando eu vejo que alguém foi salvo, quando eu vejo que deu resultado, é a minha recompensa. É a minha recompensa. Eu nasci para isso. Desde o ventre da minha mãe, ela disse que grávida, ela estava na feira na Bahia, e uma mulher pulou na frente dela com uma faca, vou tirar esse bebê daí da sua barriga, porque ele não pode nascer. Uma mulher endemoniada. Eu sempre tive crises desde o ventre. Eu nasci para isso. A minha vida inteira eu ouvi isso.
eu não dormia de noite, porque toda noite eu tinha pesadelos horríveis. E eles me levavam para a igreja, me levavam para oração, para fazer campanha. E não resolvia. Até um dia eu descobri que desde pequena Deus estava me treinando para isso. Para quando eu visse uma pessoa endemoniada, eu não tivesse medo. Quando eu tivesse que orar por alguém, eu não tivesse medo. Quando eu precisasse de um milagre, eu pudesse acreditar nele. Mas eu fugia muito disso. Talvez você esteja fugindo de alguma coisa como Jonas, como eu. Por muitos anos eu fugi. E aí depois que eu assumi esse ministério, sabe o que aconteceu? A tristeza passou. A saudade que eu achava que era do Brasil foi embora. A dor nos ossos sumiram. Enquanto eu calava os meus ossos, atrofiavam, como diz Davi. Quando eu confessei o meu pecado, quando eu clamei a Deus, quando eu assumi meu ministério, minha luta passou. Você não tem noção da crise que eu estava vivendo. Financeira, casamento. Meu casamento estava praticamente acabado nessa época. Eu perdi completamente o controle do Douglinhas. Esse menino pulava, corria, parecia mais um macaco dentro de casa. Eu falava, meu Deus, eu não tenho força, nem energia, ainda morro de dor nos ossos, ainda de tristeza, como é que eu vou atrás desse menino? Desse jeito. Passamos a dever $40 mil. De quem não devia nada e ganhava muito dinheiro. Entrava dinheiro, só que sumia tudo. Entrava dinheiro, mas sumia tudo. Quando eu assumi meu ministério, eu chegava na minha casa, que eu tirei todos os móveis, e como ela ia me dando, eu morava numa casa pequena em Nova York, eu ia tirando os meus. Então ela me dava um sofá, eu tirava o meu, colocava o dela, que não tinha espaço para dois. Ela me dava um jogo de panela, eu tirava o meu, colocava o dela, porque tinha poucos armários. Cama, tudo que você puder imaginar, roupa, relógios caros, tudo ela me dava, tudo consagrado. E aí eu mandava os demônios embora, eles voltavam porque estava consagrado para eles. Aquela mulher, ela pretendia fazer de mim uma servidora do diabo. Sabe por quê? Porque quem tem marca de Deus é perseguido por demônios. Por isso que às vezes a gente é perseguido e não entende. Eu tirei tudo da minha casa naquele dia e fiquei sem nada. Nada dentro de casa. Dava um eco. Falava, nossa, com tanta dívida, desempregada, né? E sem nada dentro de casa, só a graça. Sabe o que Deus falou para mim? Em 6 meses eu te dou tudo de volta. Sabe o que Deus fez? Pouco tempo depois eu não tinha nada de dívida. Você pode aplaudir o Senhor. A gente não perde de assumir o nosso chamado. Por difícil que você ache que seja o seu chamado, ou cantar, ou ministrar para crianças, seja qual for o seu chamado, ou trabalhar na cozinha, trabalhar com as irmãs, seja qual for o seu chamado, eu preciso te dizer que não importa para onde você vai, aonde você vai encontrar paz, aonde você vai fugir do Espírito de Deus, não tem lugar para você ficar no mundo. Não tem lugar para você ficar no mundo. Não tem lugar para você ficar no mundo. Tem um nível que você chega espiritual que não tem mais volta. Não tem mais volta. E esse nível é o seu nascimento. O dia que você nasceu, Deus escreveu a sua história e disse assim: eu te conheço, você vai se chamar fulana, você vai trabalhar com isso, você vai ter essa vida e vai ter esse ministério. Mas aí a gente olha e fala, eu aceito tudo, até o nome, menos o ministério. Se der, eu exerço o ministério. Se não, eu não exerço. Mas a Bíblia diz que busca primeiro o reino dos céus e o resto é acrescentado. Tem crises que não passam enquanto você não assumiu o ministério. Tem tristezas que não vêm embora. Tem coisas que não se resolvem. Você pode orar, você pode jejuar, você pode buscar o tanto que você quiser. Não vai resolver. Enquanto você não dizer, Senhor, eu vou parar de fugir como Jonas. Eu me permito ser encontrada por ti. Eu me coloco diante da tua presença. E a partir de hoje eu vou assumir o meu chamado, o meu ministério. E assumo ele. E muitas das vezes nós temos dificuldade de assumir o ministério por causa de revolta,
de mágoas, de ressentimento. Sabe por que eu cortei meu cabelo? Revolta com Deus. Eu falei para a Débora, hoje no início, que eu fiquei muito revoltada com Deus. Porque eu falava, mas eu pensava que Deus protegia. Cadê Deus que não protegeu minha família? Cadê Deus que não me protegeu? Cadê Deus que não cuidou de mim? Cadê que minha família morreu? Na hora que eu precisava mais do meu pai. Cadê meu pai? Cadê meu irmão? Tá vendo? Como é que o diabo faz? Desse jeito. Eu fiquei revoltadíssima com Deus. Até eu entender que Deus não tem culpa em nada disso. Até eu entender, eu crescer e ter maturidade. Saber que todo mundo tem um dia de nascer. Todo mundo tem um dia de morrer. E isso, ninguém manda. É ordem, é princípio. Ninguém nasceu para semente para a vida toda. Um dia eu entendi isso. Então eu parei de culpar Deus. Resolvi o meu ressentimento. Resolvi a minha mágoa. Resolvi a minha revolta. E consegui entender que um dia eu também vou morrer. Amém? É desse jeito. É bem assim que acontece todas as coisas. Muitas pessoas não assumem o ministério por revolta. Contra a igreja, contra um pastor do passado, contra um amigo que cria muito, contra um líder. Tem muita gente que abandonou o ministério, abandona a igreja, abandona tudo, por causa de revolta, ressentimento e mágoa. Eu queria, nessa noite, dizer para você que certo dia Jesus fez um sermão muito duro, em João 6:68, e o sermão de Jesus era assim: todos que quiserem seguir, abandone o pai, abandone a mãe, abandone tudo que você tiver que abandonar. E por fim, Jesus, na hora que viu que o povo estava tudo apavorado, ele disse: tem mais uma coisa muito importante. A mais importante, abandone você mesmo. Aí o povo olhou, falou: gente, duro esse discurso. E foi cada um saindo, ó, de fininho. E Jesus, o grande pregador, olhou e viu tudo vazio. Aí ele virou para a galera dos 12 discípulos: e vocês? Não vão sair também não? A porta é serventia da casa. Jesus falava umas coisas, né? Se a gente falar hoje, a igreja fica vazia. Eu não, irmão. É Jesus. Mas assim Jesus fez. Porque para servir Jesus, é preciso abandonar até mesmo o que você pensa, o que você acha. Não dá para servir Jesus 90%, 50%, 99%. Eu preciso tomar uma decisão 100% por Jesus. Achei bonitinho, Neymar, colocar uma faixa assim: 100% Jesus, né? Mas é isso aí. Se ele está vivendo 100% de Jesus, eu não sei. Mas que a faixa foi bonitinha, foi. Que a faixa foi bonitinha, foi. Não foi? Fala a verdade. Foi. Pelo menos o mundo inteiro viu o nome de Jesus ali, Neymar. E aí eu quero te dizer que essa é uma decisão muito pessoal. Você talvez olhe para você e pense: pastor, eu nem sei qual é meu chamado, qual é meu ministério. Pois olhe por isso. Não ignore não. Senhor, qual é o meu chamado? Para que eu nasci? Quais são as minhas habilidades espirituais? Eu quero te servir. Eu quero fazer parte de uma igreja, de um corpo, de um reino. E eu preciso fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Qual é o meu chamado? Eu nasci com alguma coisa. Eu sei fazer alguma coisa. Todo mundo nasce pelo menos com 3 dons, com 3 talentos. E você não pode morrer enterrando tudo isso. Amém?